Eu nasci em uma casa simples, daquelas que não tinham muito para oferecer, mas que de alguma forma eram cheias de vida. Não havia luxo nem comodidades. As paredes, envelhecidas com o tempo, mostravam o desgaste da luta diária, mas também guardavam memórias de risadas, do Super X e de uma força silenciosa que vinha do meu pai. O trabalho dele nunca foi fácil. Era um trabalho que exigia mais do corpo do que da mente. Ele nunca teve um emprego de prestígio, nunca teve a chance de um bom salário, mas nunca se deixou abater por isso. Desde pequeno, eu o via se levantar todos os dias, cedo, muito antes do sol nascer. O cheiro de café fresco sempre preenchia a casa, e era essa a única lembrança que eu tinha de que ele estava se preparando para mais um dia de luta. Meu pai nunca teve uma vida fácil, mas sua vida foi repleta de algo que poucos reconhecem: o sacrifício. Ele trabalhava como faxineiro nos escritórios da cidade. Não era um trabalho admirado, não recebia reconhecimento de ninguém, e muito menos um agradecimento. Era um trabalho invisível, feito nos bastidores. Mas era tudo o que ele podia fazer para garantir que eu tivesse uma chance melhor. Mas meu pai não parava por aí. Quando o trabalho de faxina terminava, ele colocava o uniforme de pedreiro e ia para a construção civil, carregando o peso, levantando paredes que um dia talvez ninguém visse, mas que eram parte do seu esforço incansável. Eu o vi em muitos trabalhos diferentes, de pedreiro a motorista de aplicativo, passando por operário de fábrica. Para ele, qualquer trabalho valia a pena, porque no final, o que importava era garantir o futuro do filho. Mesmo que fosse impossível imaginar que esse esforço um dia fosse ser reconhecido, ele não se importava. Ele sabia que estava fazendo o que fosse preciso, e isso era o suficiente para ele. To do those dash, ele saía de casa com uma determinação inabalável, com o objetivo de me dar a chance que ele nunca teve. Ele sempre dizia: enquanto você estudar, nada mais importa. Eu faço o que for preciso. Eu não entendia completamente os sacrifícios dele. Eu via ele tão cansado, com as mãos calejadas e o corpo exausto, mas ele nunca se queixava, nunca reclamava de nada. Ele dizia que no fim do dia, o cansaço dele era a prova de que ele estava lutando por algo maior. Lembro de uma noite em que ele chegou em casa mais tarde do que o normal. O trabalho dele parecia não ter fim, e a casa estava silenciosa, esperando pela sua chegada. Ele entrou como sempre, tirando as botas, se sentando na cadeira velha da sala. Ele parecia mais velho do que realmente era, com as marcas do trabalho escravizante marcadas em seu rosto. Eu me aproximei, com a cabeça baixada, e perguntei: pai, você está bem? Ele sorriu, como sempre fazia, e me disse: estou bem, filho. Só cansado, mas amanhã estarei de pé novamente. Aquela resposta foi sempre a mesma. Nunca o vi se cachessar. Nunca o vi perguntar por que as coisas eram tão difíceis. Para ele não havia tempo para lamentações. A vida era sobre seguir em frente, mesmo quando a jornada parecia interminável. Os anos passaram e, à medida que eu fui crescendo, comecei a perceber mais e mais o peso da vida que meu pai levava. Não era só o cansaço físico que o dominava, mas uma certa tristeza silenciosa nos olhos dele, como se ele soubesse que estava perdendo algo muito importante: o tempo. O tempo que não podia recuperar. O tempo que ele sacrificava todos os dias, sem saber se sua luta valeria a pena. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu. Ele sempre me dizia: lembre-se de que o mundo não vai te dar nada, filho. Você vai ter que ir lá e conquistar. Mas eu vou te dar tudo o que eu puder, porque você merece o melhor. Eu não sabia o quanto aquelas palavras significavam até mais tarde, quando já estava mais velho e começava a entender o sacrifício que ele fizera por mim. Na época, eu apenas queria ir para a escola, brincar com os amigos e viver uma vida mais leve. Eu não percebia que meu pai estava se desgastando para que eu tivesse uma vida melhor. Quando a gente é criança, é difícil entender a complexidade do sacrifício dos pais. Eles fazem de tudo para nos proteger, mas muitas vezes nós não vemos o peso disso. Não vemos a dor que eles carregam em silêncio. Mas eu comecei a perceber quando vi o esforço dele para que eu fosse para a escola. Enquanto outros pais apenas pagavam a escola ou estavam presentes nas reuniões, meu pai estava lá me ajudando com a lição de casa depois de um dia inteiro de trabalho. Ele nunca tinha tempo para descansar, mas sempre arrumava um tempinho para me apoiar. Ele me dizia: nunca desista de aprender. O conhecimento vai ser o que te vai dar uma vida melhor. Eu faço tudo isso para você ter um futuro que eu nunca tive. Eu cresci ouvindo essas palavras todos os dias, mas só com o tempo percebi a importância delas. Meu pai não tinha um diploma, mas era o homem mais sábio que eu conheci. Ele sabia que, para mudar a vida de alguém, não bastava apenas dar coisas materiais. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para a liberdade, e foi isso que ele tentou me dar. Através de todos os sacrifícios, cada trabalho árduo, cada momento de cansaço, cada dia difícil, estava ali com um único objetivo: garantir que eu tivesse a chance de ser algo maior. Eu não sei se ele sabia o quanto eu o admirava. Talvez ele nunca tenha se dado conta de que suas ações, simples mas poderosas, moldaram meu futuro. Mas eu sabia que ele estava fazendo tudo por mim.
mesmo que eu não pudesse retribuir de imediato. Ele me deu um presente que não poderia ser medido em dinheiro ou status. Ele me deu a oportunidade de ser mais do que ele foi, e isso valia mais do que qualquer coisa que ele pudesse me dar. Ele me deu o maior presente, a chance de ser alguém melhor, de conquistar meu próprio caminho. E de alguma forma eu sabia que todo o esforço dele não seria em vão. Eu tinha que seguir em frente e eu sabia que ele ficaria orgulhoso de mim, não importa o que acontecesse. Eu cresci sob a sombra dos sacrifícios do meu pai, mas também cresci com a força que ele transmitia. Cada gesto, cada palavra parecia carregada de uma sabedoria silenciosa que só fui entender depois. À medida que os anos passavam, eu começava a enxergar o mundo de outra forma, mais madura, mais consciente. Meu pai não precisava me dizer mais nada. Ele já tinha me ensinado tudo o que eu precisava saber através do exemplo. Ele me mostrou que a vida não era fácil, mas que a perseverança e a dedicação eram as únicas formas de garantir que os sonhos se tornassem realidade. Lembro-me da primeira vez que realmente percebi o quão grande era o esforço dele. Estava na escola, com cerca de 14 anos. Eu estava me saindo bem nos estudos, mas me sentia como se estivesse sendo puxado para muitos lados ao mesmo tempo. Tinha amigos que, ao contrário de mim, não precisavam se preocupar com o futuro, com o que viriam a fazer quando terminassem a escola. Muitos tinham pais que podiam pagar suas universidades, suas viagens, suas oportunidades, mas eu tinha o que meu pai me dava. Um exemplo de luta incansável e uma certeza de que, se eu quisesse algo, teria que conquistar com meu próprio esforço. Naquela época, ele ainda trabalhava como faxineiro, mas também estava começando a fazer bicos como pedreiro, o que o deixava ainda mais cansado. Às vezes eu o via voltar para casa tão exausto, tão abatido, que dava vontade de ajuda, ou de alguma forma. Mas o que eu fazia? Sentava-me com ele, conversava sobre os estudos e prometia que um dia ele poderia descansar. Prometia que toda aquela luta não seria em vão. Eu não entendia completamente, mas sentia uma responsabilidade crescente sobre meus ombros. Enquanto ele me contava sobre os trabalhos, sobre as dificuldades do dia, eu olhava para o rosto dele e via algo que me fazia sentir um nó no peito. Ele não queria mais aquilo para ele. Ele queria descansar. Ele queria ter o direito de parar, de ver a vida de outra forma. Mas ele sabia que não podia. Ele estava preso a um ciclo de trabalho constante, que ele mesmo havia escolhido para garantir que eu tivesse uma vida diferente. Eu me lembro de uma noite em particular. Eu estava no meu quarto, estudando para uma prova importante, e ele entrou na sala. Ele estava com a camisa suada, a cara de cansaço estampada no rosto. El 600 olhou para mim e disse: "Filho, nunca deixe o cansaço te parar. Se você quiser algo, tem que lutar por isso. A vida vai te cobrar, mas se você continuar lutando, vai conseguir." Essas palavras ficaram comigo por muito tempo. Eu sabia que ele estava falando por experiência própria, que ele estava me transmitindo tudo o que ele aprendera ao longo dos anos. A partir daquele momento, eu comecei a entender o peso das palavras dele. Ele não estava apenas me dando conselhos, ele estava me preparando para o mundo. O mundo lá fora que não tinha piedade, o mundo que não iria me dar nada de graça. Eu via meus amigos se divertindo, indo para festas e viagens, enquanto eu estava aqui, estudando, vendo meu pai voltar tarde da noite, suado e cansado. Mas em vez de me sentir triste por mim mesmo, eu me senti grato. Grato por ter um pai que fazia tudo aquilo por mim, que acreditava em mim mais do que eu mesmo acreditava. Ele não tinha muito, mas me dava tudo o que podia. E isso era mais do que eu poderia pedir. Com o passar dos anos, as coisas começaram a se intensificar. Eu me tornei mais focado nos estudos, mais consciente das minhas responsabilidades. Eu sabia que o futuro do meu pai dependia de mim. Ele não podia mais continuar nesse ritmo. Ele já estava desgastado demais. E eu precisava corresponder a tudo o que ele tinha feito por mim. Então, eu estudei mais, me dediquei ainda mais e comecei a perceber que a cada conquista minha, ele também estava conquistando algo. Ele estava vencendo, mesmo sem estar na linha de frente. Eu me formei no ensino médio e mais tarde consegui uma bolsa de estudos em uma universidade. Meu pai ficou tão feliz. Eu via a expressão no rosto dele e sabia que aquele momento significava mais para ele do que qualquer outra coisa. Ele já não aguentava mais o peso do trabalho físico, mas sabe aquilo? Se eu seguisse em frente, tudo teria valido a pena. Ele sempre me disse que o conhecimento era a chave para a liberdade. E agora, eu estava prestes a alcançar uma parte dessa liberdade. Durante minha faculdade, eu me esforcei para ser o melhor, para honrar o que meu pai fez por mim. Cada nota alta, cada vitória acadêmica era uma vitória dele também. Eu sabia que ele queria descansar, que ele queria ver o resultado do seu esforço. Mas naquele momento ele já estava cansado demais. As visitas que ele fazia à universidade para me ver eram sempre cheias de orgulho, mas ele nunca mencionava o cansaço. Ele sorria dizendo apenas: "Você vai longe, filho. Não desista.
Nunca. Os dias passaram e aos poucos eu fui alcançando meus objetivos. Cada conquista minha se tornava uma forma de agradecer ao meu pai. Mas algo dentro de mim sabia que ele estava perdendo as forças. E eu me sentia cada vez mais pressionado a não deixar que todo o esforço dele fosse em vão. Ele merecia ver que sua luta estava dando frutos. Ele merecia saber que sua dedicação estava me moldando para ser alguém melhor. Mas, mesmo com toda a gratidão e esforço, ainda havia uma coisa que me consumia por dentro. A dor de ver meu pai continuar se sacrificando enquanto eu começava a alcançar as minhas metas. Eu sabia que enquanto ele me dava tudo, ele estava se perdendo no processo, e isso me machucava. Ele nunca pediu para parar. Ele nunca me disse que estava cansado de lutar. Mas ao olhar para ele, eu sabia que ele sentia isso. Agora mais velho, mais maduro, eu entendi o que ele significava para minha vida. Ele me deu mais do que qualquer outra pessoa poderia dar. Ele me deu a chance de sonhar, de conquistar o que eu nunca imaginei ser possível. E enquanto eu seguia em frente, ele continuava a batalha, silenciosa e solitária, mas nunca sem esperança. À medida que o tempo passou e eu fui alcançando minhas conquistas, percebi que, embora o meu esforço fosse importante, algo sempre faltava. O maior sonho do meu pai, aquele que ele nunca ousou expressar em palavras, mas que estava estampado em cada gesto, era ver a nossa vida mudada. Ele queria que eu tivesse a chance de ser mais do que ele, mas ao mesmo tempo ele queria que eu não esquecesse de onde vim. Ele queria que eu lutasse, como ele fez, e que eu não me deixasse levar pela facilidade da vida. Eu me formei. Finalmente, depois de anos de estudos, sacrifícios e momentos de dúvida, consegui concluir a faculdade. Era um sonho alcançado, mas não era apenas meu. Aquela conquista tinha o nome dele escrito em cada página, em cada esforço que eu fiz para chegar ali. Meu pai, com sua luta silenciosa, me ajudou a entender o verdadeiro significado do sucesso. Para ele, não importava o reconhecimento de ninguém, nem a fama. O que importava era que, algum dia, ele poderia olhar para mim e saber que tudo o que fez havia valido a pena. Eu me lembro do dia da minha formatura como se fosse ontem. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Eu sabia que meu pai estava lá, em algum lugar, me observando com aquele sorriso que sempre me fez acreditar que tudo era possível. Ele não estava fisicamente presente, mas eu sentia sua presença em cada palavra que a oradora da turma dizia, em cada aplauso da plateia. Meu pai havia me ensinado o que era mais importante, e eu sabia que ele ficaria orgulhoso. Embora ele não estivesse ali, seu legado estava em cada passo que eu dava, em cada conquista que eu alcançava. Após a formatura, as portas começaram a se abrir. Eu consegui um bom emprego, algo que meu pai jamais teve a chance de alcançar. Mas ao contrário do que muitos pensavam, a minha felicidade não estava no emprego em si, nem no salário que eu recebia. O que me dava verdadeira satisfação era a sensação de estar dando um passo mais perto do sonho do meu pai. Ele não queria que eu apenas vivesse uma vida de estabilidade. Ele queria que eu fosse alguém que fizesse a diferença no mundo, que contribuísse para algo maior. O trabalho era exigente, mas eu estava determinado a me destacar, a mostrar que meu esforço havia valido a pena. Lembro-me de um momento, logo após eu começar a trabalhar, quando decidi comprar meu primeiro carro. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu pai para contar a novidade. Mas naquele momento algo dentro de mim me impediu. Eu queria contar a ele tudo o que estava conquistando, mas ele já não estava mais aqui. E aquele vazio que ele deixou, apesar de todas as minhas conquistas, foi algo que nunca seria preenchido. Eu me sentia um pouco perdido, sem saber se o que eu estava fazendo era o suficiente para ele. O sucesso que eu havia alcançado, a estabilidade financeira e a carreira promissora pareciam vazios quando eu pensava que ele não estava mais ao meu lado para compartilhar. Eu me perguntava, ele teria ficado orgulhoso de mim? Eu teria conseguido fazer por ele o que ele sempre fez por mim? Essas perguntas começaram a me assombrar, porque, apesar de ter realizado meu sonho, o maior sonho dele nunca foi concretizado. Ele nunca teve a chance de ver a pessoa que eu me tornei. E, por mais que eu tentasse preencher esse vazio com novas conquistas, algo dentro de mim sabia que o maior prêmio seria poder compartilhar cada uma dessas vitórias com ele. Os meses seguiram e, cada mês, eu me sentia como se estivesse em uma estrada solitária, onde o único combustível que me mantinha de pé era o legado do meu pai. Eu sabia que o sucesso era mais do que apenas alcançar uma boa posição. Era sobre ser alguém que inspirasse os outros. Alguém que, apesar das dificuldades da vida, tivesse a coragem de seguir em frente. E isso eu aprendi com meu pai. Ele me ensinou a verdadeira medida do sucesso. Não era sobre o que você conquistava, mas sobre o impacto que você deixava no mundo. A cada novo projeto que eu realizava no trabalho, a cada reconhecimento que eu recebia, eu sentia a falta dele.
O tempo passou mais rápido do que eu esperava. A vida, com suas demandas e sucessos, foi se arrastando, me levando para frente, como uma correnteza que não dá descanso. Eu havia conquistado tanto, mas ao mesmo tempo sentia que algo estava faltando. Eu tinha o trabalho, a estabilidade, o carro que sempre sonhei. Mas tudo isso parecia vazio quando eu me lembrava de quem realmente me impulsionou a chegar até ali. Ele já não estava mais entre nós quando as coisas começaram a acontecer de verdade. E isso me doía de uma forma que palavras não conseguem descrever. Eu pensava em como seria bom poder ligar para ele e compartilhar todas as vitórias que eu estava conquistando. Mas ele não estava lá para ouvir. Ele nunca teve a chance de ver a pessoa que eu me tornei. E isso era um peso que me acompanhava todos os dias. Foi uma manhã comum, de uma sexta-feira, quando o telefone tocou e pela primeira vez senti o peso da realidade me atingindo. O som da campainha me fez parar no meio da minha rotina. Algo no fundo da minha mente me dizia que aquela ligação não seria boa. Quando atende, a voz do outro lado da linha disse algo que no fundo eu já sabia, mas não queria acreditar. Meu pai havia falecido. Eu não sabia como reagir. As palavras não faziam sentido, como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Eu senti um nó na garganta, uma dor tão forte que me deu a sensação de que o chão estava se abrindo sob os meus pés. Tudo o que eu conseguia pensar era: eu nunca pude dar a ele o que ele merecia. Eu nunca pude mostrar o quanto eu era grato. A casa dele estava vazia, assim como o meu coração. Eu não queria acreditar. Não queria que fosse real. Eu queria voltar no tempo, voltar àqueles momentos simples, onde a única coisa que importava era vê-lo sorrir. Mas agora ele não estava mais aqui. Ele se foi. E com ele levou um pedaço de mim. Eu voltei para casa, para o lugar onde tudo começou. A casa ainda estava lá, mas tudo parecia diferente. As paredes, que antes estavam cheias de vida e movimento, agora pareciam frias e silenciosas. Eu entrei na sala e vi as coisas dele espalhadas pelo canto. A cadeira que ele sempre usava para descansar, as ferramentas de pedreiro que ele ainda mantinha guardadas, os papéis da antiga faxina que ele fazia nos escritórios. Tudo estava ali, mas ele não estava mais. Era como se o peso de todos os anos de sacrifício dele tivesse desaparecido junto com ele. Eu me sentia sozinho, completamente perdido, sem saber como lidar com a perda. Ele me preparou para a vida, me ensinou a ser forte. Mas agora eu não sabia mais como seguir em frente sem ele. Eu comecei a olhar para as fotos antigas, aquelas fotos amareladas pelo tempo. Aquelas imagens eram as únicas coisas que restavam dele. Vi meu pai tão jovem, tão cheio de esperança, com um sorriso no rosto, de braços abertos, como se estivesse dizendo: eu estou aqui, e tudo vai ficar bem. Mas agora, aquele sorriso já não estava mais ali, e eu estava sozinho, tentando carregar o peso de tudo o que ele fez por mim. Eu me sentia culpado. Como eu pude conquistar tudo isso sem ele? Como eu pude chegar onde estou agora sem poder compartilhar isso com ele? Eu me perguntei se ele sabia o quanto eu o admirava, o quanto eu era grato por tudo o que ele fez. Às vezes, eu sentia que não era o suficiente. Não era suficiente para honrar o sacrifício dele. Não era suficiente para dar a ele o descanso que ele tanto merecia. Mas agora ele se foi. E eu só podia olhar para trás e me lembrar de tudo o que ele fez por mim. A dor da perda era intensa, mas também havia uma sensação de que algo nele ainda permanecia em mim. Ele me preparou para o mundo, me ensinou a ser forte, a lutar, a nunca desistir. Mesmo na sua ausência, ele estava ali, em cada passo que eu dava, em cada conquista que eu alcançava. O vazio de sua ausência foi se tornando mais profundo conforme eu refletia sobre tudo o que ele fez por mim. Ele nunca teve tempo para si mesmo, nunca teve tempo para descansar, para viver a vida de uma forma mais tranquila. Ele viveu para me dar o melhor, para garantir que eu tivesse o que ele não teve. Mas no fim, ele se foi sem ver tudo o que eu consegui. E isso de alguma forma me quebrava por dentro. Eu sabia que ele estava orgulhoso de mim. Ele sempre dizia que o que mais importava era o meu futuro, que o sacrifício dele valeria a pena. Mas mesmo assim sentia que o que ele realmente queria era poder descansar e ver a minha felicidade. Ele queria ver que eu estava bem, que suas lutas não foram em vão. E agora, sem ele, eu estava perdido em um mar de perguntas sem respostas. Mas eu sabia que de alguma forma, ele estava me observando. Mesmo que eu não pudesse ver, eu sentia sua presença. Eu sabia que ele queria que eu continuasse, que eu seguisse em frente, que eu não parasse. Ele sempre foi meu maior apoio, meu maior exemplo. E agora era minha vez de carregar esse legado e passar adiante tudo o que ele me ensinou. Após a perda do meu pai, o vazio parecia ser meu companheiro constante. Cada dia que passava parecia mais difícil suportar a ausência dele. Mesmo com tudo o que eu havia conquistado, havia uma lacuna imensa no meu peito. Um espaço que nenhum prêmio ou sucesso poderia preencher. Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo quando não podia estar fisicamente. Tudo o que eu era, tudo o que eu tinha, vinha dos sacrifícios dele. E agora, de alguma forma, eu me via lutando não só pelo meu futuro, mas pelo legado dele. O trabalho que meu pai fez durante toda a vida foi, de certo modo,
uma obra silenciosa, quase invisível. Ele nunca buscou reconhecimento, nem esperava agradecimentos. O que ele fez foi mais profundo do que qualquer realização visível. Ele se doou completamente. E a sua maior alegria não estava em si mesmo, mas no futuro que ele acreditava que poderia construir para mim. Mas, agora que ele se foi, o que restava? O que eu deveria fazer com esse imenso presente de sacrifício que ele me deixou? Eu sentia a responsabilidade pesada sobre meus ombros. Não se tratava apenas de continuar a minha vida, mas de dar um significado verdadeiro ao que ele fez por mim. Eu sabia que ele nunca teve tempo para realizar seus próprios sonhos, para descansar ou aproveitar a vida como merecia. Ele passou a vida inteira lutando por mim, e agora, sem ele, eu precisava de um propósito mais profundo. Era claro para mim que a única forma de honrar a memória dele seria continuar a luta. Mas dessa vez a luta não seria só minha. Ela seria também de todos aqueles que, assim como ele, enfrentam uma batalha silenciosa todos os dias. Foi nesse momento de reflexão que eu decidi criar algo que realmente tivesse um impacto. Algo que fosse além do meu sucesso pessoal. Comecei a desenvolver um projeto social, focado em ajudar jovens de famílias que, assim como a nossa, enfrentavam dificuldades financeiras e não tinham acesso a boas oportunidades. Eu sabia que, com as ferramentas que eu tinha adquirido ao longo dos anos, poderia oferecer algo mais. Eu queria de alguma forma devolver ao mundo aquilo que meu pai me deu. A chance de acreditar em um futuro melhor. No início, foi difícil. Eu não tinha muitos recursos, nem muito apoio. Mas eu sabia que a única forma de fazer algo grandioso era começar, mesmo com o que parecia ser o mínimo. Me envolvi com escolas locais, procurei parcerias com organizações não governamentais e com empresas que, assim como ele, acreditavam na educação como a chave para o sucesso. E aos poucos o projeto foi tomando forma. Quando o projeto começou a ganhar força, eu passei a perceber que estava realizando o que meu pai sempre sonhou, mesmo sem saber. Ele sempre dizia: "O mundo não vai te dar nada, filho. Você tem que conquistar tudo sozinho. Mas o que você conquistar, ninguém pode tirar de você." Essas palavras estavam comigo todos os dias. Elas eram o combustível que me impulsionava a continuar eBusker Maze, a transformar a vida daqueles que, como meu pai, estavam lutando para dar algo melhor aos seus filhos. Eu me dediquei ao máximo a esse projeto. Comecei a ensinar aos jovens o que meu pai me ensinou: o valor do esforço, da perseverança, da luta constante. Sabia que, com um apoio certo, eles poderiam conquistar o que quisessem, assim como eu estava tentando fazer. Aos poucos, fui criando uma rede de apoio, não só para os alunos, mas também para suas famílias. Aquelas que estavam lutando para sobreviver, sem saber como melhorar sua realidade. Eu acreditava que, se conseguíssemos pelo menos dar a eles a chance de sonhar, já teria valido a pena. O projeto não era apenas sobre ajudar a melhorar as condições financeiras. Ele era sobre mudar a mentalidade das pessoas, sobre ensinar que, mesmo nas dificuldades, havia sempre um caminho para frente, um caminho de luta e transformação. Eu queria que esses jovens vissem em si mesmos a mesma força que meu pai sempre viu em mim. Eles precisavam acreditar que podiam sim mudar suas vidas, assim como eu mudei a minha. Aos poucos, as histórias começaram a se espalhar. Jovens que antes estavam sem rumo, sem esperança, começaram a mostrar interesse pelo que estávamos fazendo. Eles começavam a acreditar que, com a educação, poderiam romper o ciclo de dificuldades que suas famílias enfrentavam. Alguns já estavam se destacando na escola, outros começaram a buscar seus próprios sonhos. E com isso, a cada vitória deles, eu me sentia mais próximo de meu pai, mais próximo do legado que ele me deixou. Mas o mais surpreendente foi perceber que, enquanto eu tentava transformar a vida de outras pessoas, a minha própria vida estava sendo transformada. Eu não estava mais buscando apenas o sucesso pessoal. Eu havia encontrado meu propósito: ajudar os outros a superarem as adversidades, como meu pai fez comigo. Ele nunca teve tempo para realizar seus sonhos, mas ao ajudar esses jovens, eu estava, de alguma forma, realizando os sonhos dele também. A dor pela perda ainda estava lá. Cada conquista que eu alcançava, cada vitória no projeto, eu sentia a falta dele. Mas ao mesmo tempo percebia que ele estava presente em tudo o que fazia, em cada passo que eu dava. E ele me deu as ferramentas, me deu a fé, e agora eu estava passando isso adiante, assim como ele fez por mim. Seu sacrifício nunca foi em vão. E agora, eu sabia que eu estava vivendo o legado dele todos os dias. Eu não podia mudar o passado, não podia trazer meu pai de volta, mas eu podia garantir que sua luta, seu sacrifício tivesse um propósito. E aos poucos, fui percebendo que o maior presente que ele me deu não foi o esforço dele para garantir que eu tivesse uma vida melhor, mas a lição de que devemos viver para algo maior do que nós mesmos. Agora, com cada jovem que ajudava, eu sentia que ele estava me olhando com orgulho, vendo a continuidade de sua luta. Eu nunca imaginei que, após a morte do meu pai,
eu ainda seria capaz de sentir tanto a sua presença. Havia dias em que a dor da perda parecia insuportável, como se o mundo tivesse perdido seu brilho. Eu me vi por várias vezes tentando ocupar o vazio que ele deixou com trabalho, com novas conquistas, com coisas materiais, mas sempre que olhava para dentro de mim, sentia que algo estava faltando. Nada disso era suficiente. Nada jamais poderia ser suficiente. Mas então, enquanto eu trabalhava com os jovens, ensinando-lhes tudo o que meu pai me ensinou, algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a perceber que, na verdade, ele ainda estava presente em tudo o que eu fazia. Cada sorriso de um aluno, cada história de superação, cada vitória deles, se tornava uma forma de retribuir o que meu pai fez por mim. Ele estava ali, não de forma física, mas em cada atitude, em cada valor que ele me passou ao longo da vida. Meu pai me ensinou a ser forte, mas mais importante, me ensinou a ser alguém que faria diferença na vida dos outros. Eu olhava para os jovens e via neles a mesma luta silenciosa que meu pai enfrentou. Eles não falavam sobre suas dificuldades, mas eu sabia. Eu via o medo no olhar deles, o receio de não serem suficientes, de que o mundo os ignorasse, assim como meu pai foi ignorado tantas vezes. Eu via em cada um deles a força que meu pai me deu, e eu sabia que, se eu não fizesse a diferença na vida deles, todo o esforço dele teria sido em vão. Meu pai acreditava que o conhecimento poderia mudar vidas. Ele acreditava que, por meio da educação e da perseverança, qualquer pessoa poderia conquistar o que quisesse. Então, naquele momento, eu entendi que ele não queria apenas que eu fosse alguém de sucesso. Ele queria que eu usasse o que eu tinha, tudo o que ele me deu, para ajudar os outros. Eu não precisava ter mais para ser feliz. Eu não precisava alcançar o topo para que minha vida tivesse sentido. O verdadeiro propósito da vida era continuar o que ele começou, levar adiante seu legado de sacrifício e amor incondicional. Eu me lembrei de uma vez quando eu era criança, em que meu pai me disse: "O que você fizer na vida não será medido pelo quanto você conquistou, mas pelo quanto você fez pelo próximo. O verdadeiro legado é a diferença que você faz no mundo." Naquele momento, as palavras dele finalmente fizeram sentido. Eu me encontrei de novo, não em minhas conquistas, mas em minha capacidade de fazer a diferença. Eu vi que meu pai estava presente, não nos bens que ele acumulou ou nos títulos que ele poderia ter conquistado, mas no impacto que ele teve em minha vida e agora na vida de tantas outras pessoas. Ele me deu uma vida de sacrifícios, de amor, de força, e agora eu estava passando isso para frente. Eu estava vivendo o legado dele. Eu me sentia mais perto dele do que nunca. Cada aluno que superava suas próprias dificuldades, cada jovem que acreditava em si mesmo por meio do projeto que criei, era um reflexo do que meu pai sempre acreditou em mim. Ele me preparou para a vida, me ensinou o valor de lutar, de persistir e de não desistir. Ele me preparou para ser alguém que faria a diferença no mundo. Alguém que seria uma ponte para aqueles que estavam passando pela mesma luta que ele passou. No fundo, eu sabia que meu pai estava olhando para mim com orgulho. Ele, que nunca pôde descansar, nunca pôde viver os seus próprios sonhos, estava vendo tudo o que ele sempre quis para mim sendo realizado agora, não apenas para mim, mas para todos aqueles que um dia, como ele, se sentiram invisíveis. Meu pai nunca teve o reconhecimento que merecia. Ele nunca foi reconhecido pelos outros, mas eu sabia que ele era um herói. E agora, a missão de honrar esse herói estava em minhas mãos. E então, em um momento de profunda reflexão, olhando para o céu, eu disse para mim mesmo: "Pai, eu fiz o que você queria. Eu vou continuar o que você começou. Vou levar adiante o seu legado. Vou lutar, como você fez. Vou dar tudo o que eu tenho, para que outros possam viver uma vida melhor, assim como você fez por mim." A dor da perda não desapareceu, mas de alguma forma, ela começou a se transformar em algo diferente. Era uma dor que me impulsionava para frente. Era a dor de um amor incondicional, de uma saudade que nunca poderia ser preenchida, mas que me inspirava todos os dias a fazer mais, a ser mais. Eu percebi então que o maior presente que meu pai me deu não foi o esforço para me dar uma vida melhor, mas a lição de que a vida não é sobre o que você conquista, mas sobre o que você deixa para os outros. Ele me deu a chave para entender que, no final das contas, o verdadeiro sucesso não está no que você tem, mas no impacto que você tem na vida das pessoas ao seu redor. Meu pai me ensinou a ser um homem de valor, a ser alguém que faria diferença. E eu sabia que isso era o que ele sempre quis para mim.